Boa tarde a todos e a todas. Na qualidade de presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná, eu tenho a honra de declarar aberta essa sessão solene de compromisso de novos advogados da OAB Paraná, aqui na subseção de Londrina. Eu tenho a honra de dividir a mesa dos trabalhos com as seguintes autoridades: o presidente da OAB de Londrina, meu amigo Eliton Araújo Carneiro, o vice-presidente da subseção de Londrina, Paulo Rogério Maeda, o secretário-geral, José Carlos Vieira, e também a tesoureira dessa subseção, a Leidiane Cíntia Azeredo. Também está conosco o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, o nosso incansável advogado Arthur Piancastelli. Os conselheiros estaduais Lauro Fernando Zanetti, Vânia Regina Silveira Queiroz, Regiane de Oliveira Andreola Rigon e Paulo Afonso Magalhães Nolasco. Nós também fazem parte da nossa mesa nosso ex-conselheiro, ex-diretor da OAB Prev, advogado incansável, Clóvis Roberto de Paula, e também representando o Núcleo Jovem de Londrina, a advogada Adriele Caroline Coimbra. Eu convido a todos para, em pé, ouvirmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Perante as margens plácidas, um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, padre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Entre outras línguas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras obras de um farol da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais que a vida, seus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada e dourada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo. Olá para o que ostenta as estrelados, bendiga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segue a justiça
justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Hoje é um dia muito especial a todos vocês que ingressaram nesse auditório como bacharéis e sairão como advogados com amplos poderes para exercício da advocacia em todo o território nacional. É esta solenidade, Dr. Eliton, que em cada compromisso de novos advogados, nós, a diretoria, renovamos o nosso compromisso de defender a Constituição, o Estado Democrático de Direito, a boa aplicação das leis e principalmente os direitos humanos. Vocês agora passarão a fazer parte dessa instituição que é reconhecida como a que tem a maior credibilidade entre todas as instituições da sociedade civil brasileira. E nós temos um rito na OAB do Paraná e nós procuramos cumpri-lo à risca. E, portanto, esse é o momento mais importante. É o momento em que vocês prestam o juramento, o compromisso oficial, não só perante todos nós, da diretoria e conselho, mas perante toda a sociedade brasileira e londrinense. Portanto, para prestar o compromisso oficial, eu convido a bacharel Jéssica Aquino de Alencar Casanova para dirigir-se à tribuna e fazer a leitura do texto que será repetido por todos os compromissandos que deverão estar em pé com a mão direita estendida. Prometo exercer a advocacia com dignidade e independência. Observar a ética e os deveres e prerrogativas profissionais. Defender a Constituição. A ordem jurídica do Estado Democrático. Os direitos humanos. A justiça social. A boa aplicação das leis. A rápida administração da justiça. O aperfeiçoamento da cultura. E das instituições jurídicas. Assim eu prometo. Pelos poderes que me foram conferidos pela Lei 8.906 de 1994, declaro os bacharéis compromissados, agora advogados e advogadas, oficialmente habilitados no exercício da advocacia em todo o território nacional, e peço-lhes uma calorosa, uma grandiosa salva de palmas. Eu gostaria de registrar a presença dos conselheiros dessa subseção: Augusto Rodrigo Guzzi, Fabiano Nakamoto, Mônica Cesário Pereira Cotelo e Vanderlei Pavan, assim como a representante da subseção de Maringá, Angélica Marsola. Eu tenho a honra de passar a palavra ao secretário-geral da subseção de Londrina, advogado José Carlos Vieira, que nominará os novos advogados paranaenses que deverão dirigir-se à frente da mesa para receber o respectivo termo de compromisso e certidão para a habilitação ao exercício da advocacia. Convido o presidente Eliton Carneiro e o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, meu querido amigo Arthur Humberto P. Castelli, para me acompanhar na entrega dos certificados. Antes de fazer
chamada dos advogados, dos compromissantes, eu gostaria de solicitar aos senhores presentes que reservassem as palmas para o final da chamada. E um outro pedido é que as pessoas que vão fazer a entrega dos certificados se posicionassem, por gentileza, ao lado aqui das bandeiras, de forma que a gente pudesse dar um andamento mais sério à cerimônia. Passo agora a fazer a chamada dos novos advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Paraná. Alberto Ambrósio Júnior. Alberto, seja bem-vindo à advocacia, muito sucesso. Parabéns. Agora aqui, ó. Isso agora sim. Ele vai tirar a foto para a posteridade. Aloísio Felipe Souza de Faria. Amanda dos Santos Machado Pereira. Convido o advogado Diego Gonçalves Marcondes para fazer a entrega. Amanda Naca Figueiredo, convido o advogado Gabriel Tavares para fazer a entrega do certificado. Amanda Neto Ferreira. Está no site, tá? Balanceado. Ana Beatriz da Luz. Ana Clara Baia de Paula, convidamos o Dr. Clóvis Alberto de Paula para fazer a entrega do certificado. Puxa para trás. A EcoSalva está aí? Tá. Ana Cláudia de Souza Narciso. Ficou indo pra cá, mano. Ana Flávia Terra Alves Mortati. Ana Kessia Alves Araújo. Ana Luísa Escandelai Coronado.
Ananias Henrique da Silva. Não, depois corta, tem como editar certinho. Não editar ele. Ana Carolina Zimmermann de Souza, convidamos a advogada Isabela Silva para fazer a entrega do certificado. Ariane da Costa Matos e Melo. Beatriz Muniz de Souza, convidamos a advogado Gildete Rodrigues da Cruz Gôngora para fazer a entrega. Bianca Martins de Paula. Bruna Aparecida do Prado Ribeiro. Tem que te usar tanto de pau. Câmera aí. Pegando as brilhantes. Camila Cristina Tacano. Convidamos a advogada Flávia Maria Ranieri. Depois que eu vou tirar esse tiro. Carla de Souza Moreira. Cornélio Procópio, terra do nosso presidente. Carla Guzmão dos Anjos Nomura, convidamos o advogado Rodrigo Velho Teixeira para fazer a entrega do certificado. Colega meu, cara trabalhando. Caroline Celeste Pereira Lazari. Caroline Otaviano de Lima. Claria Caoli Carvalho Casulo.
Daniela Cristina Gomes. Convidamos a advogada Marli Aparecida Pereira Fagundes para fazer a entrega do certificado. Eduardo Pinol Castanho. Sucesso. Fausto Leonardo Moratti Teixeira. Fernando Henrique de Oliveira Teixeira, convidamos o advogado Vitor Shigeru Yamaguchi para a entrega do certificado. Gabriela Giacomo Vieira, convidamos o advogado Igor Augusto Mossi para fazer a entrega do certificado. Olha, teve um compromisso lá, porque eu dei um pedido de casamento. Vê se você anima. Coragem, Gustavo Antônio Barro de Melo. Isabela Venturini de la Liga. Isadora Campos Guiraldi. Convidamos a advogada Ellen Caroline Alfieri Oliveira para fazer a entrega do certificado. Isadora Chicarelli Balestra. Jaqueline de Assis. Jéssica Aquino de Alencar Casanova. Jéssica Matos Silva.
perto aqui, pai. Pode tirar foto. Deixa eu tirar ninguém. Juan Henrique Martins Robson. Júlia Mantelato Bottini. Convidamos o advogado Luiz Felipe Alonso Gazzaroli para fazer a entrega do certificado. Juliana de Souza Rodrigues. Ela não quer ficar do nosso lado, ela quer ficar um pouquinho pra frente. Juliana Martins Palermo. Kathleen dos Santos Lara Balduino. Só tem cota. Kiara Guimarães Rumi. Convidamos o advogado Rômulo Gonçalves para fazer a entrega. Laís Juliane Sanches. Laís Fernanda Lopes da Arruda, convidamos o senhor André Luiz Aquino da Arruda para fazer a entrega. Pode falar só dos seus. Larissa Gabriele Bonifácio Camargo. Larissa Maula Pereira Freitas. Convidamos a advogada Larissa Goletti Arcolise para fazer a entrega. Larissa Silva de Souza.
Leliane Coxa de Ferro. Convidamos o advogada Elaine Cristina Soares. Letícia de Oliveira. Chamamos a advogada Juscelie Maria Idalino para fazer a entrega do certificado. Licira Alcebiades dos Santos. Convidamos o advogado Everton Canha Borba para fazer o entrega do certificado. Nós temos tanta conta, né? 24. Lucas Atier. Lucas Bárbara Rodrigues. Convidamos o Dr. Odair Rodrigues para fazer a entrega do certificado ao seu filho. Lucas Cardoso de Souza. Luciana Casarim. Convidamos o advogado Vitor Hugo de Souza para fazer a entrega. Ludmila Maiara Rosini. Convidamos o advogado Marcos Vinícius Rosini para fazer a entrega do certificado ao seu filho. Luiz Felipe Marques Guimarães. Convidamos o advogado Pedro Moreno Pitelli. Esse é o barulho da amizade. Luiz Gustavo Calau Costa. Convidamos a advogada Marina Carvalho da Minco Pedriari para fazer a entrega do certificado.
Pode tirar o... Maria Gabriela Domingos Amaral. Maria Pia de Ribeiro Bueno. Mariana Saquele Fernandes. Mário Sérgio Curti. Marlene Aparecida Crivellari de Oliveira. Convidamos a advogada Natália Crivellari de Oliveira para fazer a entrega do certificado. Mauro Valdivino da Silva. Maiara Marconi Teixeira Ferreira, convidamos a advogada Alana Ferreira de Andrade Fernandes. Maicon Sage Correia. Desculpa. Maicon Sage Correia. Moniz Oliveira Mucinhati.
Paula Rodrigues Leite. Pedro Luiz Vieira Boer. Sucesso, fazendo sucesso. Reginaldo Inácio Alves. Convidamos a advogada Aline Ribeiro Inácio Alves para fazer a entrega do certificado ao seu pai. Renan Marins de Almeida. Convidamos a advogada Rafaela Mercedes Aigino para fazer a entrega do certificado. Renata Coral de Oliveira. Convidamos a advogada Ana Paula Robuster para fazer a entrega do certificado. Rodrigo Krause. Thaís Satiko Tsumi Okada. Convidamos a advogada Regina Reiko Tsumi para fazer a entrega da sua sobrinha. Tatiane Michele Grodziski Gonçalves. Convidamos o advogado Fernando Silva Gonçalves para fazer a entrega do certificado. São estes, senhor presidente, os novos advogados paranaenses habilitados ao exercício da advocacia, a quem peço uma merecida salva de palmas.
Hoje é um dia de emoções e de respeito às tradições. E nós, na OAB do Paraná, temos algumas tradições. Uma delas é nos compromissos de novos advogados, nós franquearmos a palavra aos um advogado, uma advogada, que dele queira fazer uso, dela queira fazer uso para fazer a saudação em nome de todos aqueles que nesse ato ingressam na nossa querida OAB do Paraná. E nós temos uma segunda tradição, que não havendo nenhum voluntário ou nenhuma voluntária, é a prerrogativa da mesa fazer escolha voluntária como um exercício do que nós temos visto tanto hoje na imprensa, que é a condução coercitiva até a tribuna, para que vocês possam exercer a primeira sustentação oral compulsória da vida de vocês. Eu deixo a palavra livre. A colega pode se dirigir à tribuna, declinar o seu nome, o número da sua OAB e tem o prazo pode usar a tribuna pelo prazo que quiser, desde que não passe de 5 minutos. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Juliana, o número da minha OAB é 88358. Inicialmente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui neste momento, poder dividir com todos vocês a grande emoção que estou sentindo agora. Então, eu fiz um agradecimento aqui e vou compartilhar com vocês. Inicialmente, agradeço a Deus por ter me conseguido alcançar este objetivo, bem como todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que este dia ocorresse, dentre eles minha família, amigos, professores, e em especial hoje não está aqui presente nesta mesa, mas a professora Renata, que é um grande exemplo para mim como professora e como mulher. Quero deixar aqui o meu agradecimento para ela também. Quero dizer que hoje trata-se da concretização de um sonho para mim. Hoje vocês serão as últimas pessoas a me verem como bacharel em Direito e as primeiras a me ver como advogada. Estou muito feliz, pois passarei a exercer até uma brilhante carreira da advocacia. Os sentimentos são os mais diversos possíveis, dentre eles a autodeterminação para superar todas as adversidades. E para concluir, eu gostaria de compartilhar com vocês que todo o esforço valeu a pena, que não há vitória sem luta. E afinal, qual seria a graça do mundo se a gente pudesse ter tudo? Muito obrigada. Parabéns, Juliana Rodrigues, pela coragem inicialmente, e segundo, porque a gratidão é a memória do coração, lembrar sempre das pessoas que foram importantes na nossa caminhada, e realmente a doutora Renata é um exemplo para todos nós, também aqui da OAB. A palavra continua aberta. A doutora, por gentileza, nós vamos chegar lá no fim. Peço que decline o seu nome, o número da sua OAB e também, pelo princípio da isonomia, tem a palavra pelo prazo de até 5 minutos. Meu nome é Ana Luísa Escandelai Coronado, a minha OAB é o número 88395 e eu fui convidada pela minha emoção, né? E eu queria mesmo usar essa palavra para exaltar o nome do Senhor Jesus. Se eu cheguei até aqui, né, foi porque Deus me capacitou, me deu coragem. E eu queria, assim como eu acho todos nós aqui, honrar os nossos pais, parentes, pessoas próximas, que nos viram por muitas vezes, muitas noites estudando, pagando um preço muito grande para chegar até aqui. E, para terminar assim, eu queria dizer um versículo que está em Salmo 126:3, que diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso que hoje nós estamos muito alegres. E eu quero declarar que isso é só o começo e nós vamos ter muito sucesso em nome de Jesus. Obrigada. Parabéns,
Helena Luiz Coronado. Se fosse uma sustentação oral, você teria seu recurso provido. A palavra continua aberta. Colega, por gentileza, vá à tribuna e decline seu nome e número da sua ordem. Representante da minoria, os advogados. Bom dia a todos. Meu nome é Elicir Alcebiades dos Santos. Minha OAB é 88378. Já decorei já esse ano. Primeira vez que eu uso. É grande alegria estar aqui nesse momento, né? Agradecer a minha família que está aqui, minha esposa, o meu amigo de faculdade, agora advogado, que entregou para mim o certificado, Everton, né? Dr. Everton. Grande abraço. E agradecer também a todos, também professores também que me ajudou, que me auxiliou para chegar nesse momento e estar aqui nesse momento. É muita alegria, estou aqui e galgariei toda essa carreira que a gente teve de estudo, né? Muito difícil, muito árduo, mas graças a Deus me formei e estou aqui pronto para exercer atividade com ética e bastante compromisso. Muito obrigado. Muito obrigado, advogado Elicir dos Santos. Me pede a palavra e a tem o colega que peço que vá à tribuna, decline seu nome, número da OAB, e Vossa Excelência tem um prazo de 5 minutos para a sua sustentação oral. Bom dia a todos. Eu cumprimento a mesa na pessoa do nosso presidente. E meu nome é Renan Marins, sob o número 88349. Eu ainda não decorei, mas prometo ter. Eu fiz questão de estar aqui por vários motivos, e um deles, com certeza, acho que todos nós que estamos fazendo esse compromisso pensamos da mesma forma. 5 anos não é coisa fácil, né? São 5 anos de muita luta, madrugadas de muito estudo, debruçando sobre teorias, sobre os códigos. E de fundamental importância foi o apoio da minha família. Então eu faço questão de honrar os meus pais, meu pai pela confiança, minha mãe pela paciência, minha irmã e meu cunhado também por ter sempre confiado em mim. Eu não posso deixar também de agradecer e honrar também os meus professores, que sem eles, a ajuda deles seria impossível que nós conseguíssemos tudo isso que nós temos conseguido hoje. Então é motivo de muita alegria. Então acredito que se todos nós pudéssemos estar aqui hoje, falando alguma coisa, alguma palavra de agradecimento, seria muito honroso para nós e satisfatório para todos nós, que um momento único desse não pode ser deixado em branco, passado em branco. Então eu gostaria de agradecer a atenção das autoridades e nossos ilustríssimos colegas de trabalho agora, e também parabenizar todos nós advogados e aos familiares também por confiar em nós, e prometemos honrar com a nossa palavra. Muito obrigado. Parabéns, advogado Renan Marins Almeida, pelas palavras, inclusive pela persistência em fazer uso da palavra. Isso é muito importante. Muitas vezes no tribunal você vai ver que o advogado precisa ser muito persistente. A palavra continua aberta. Jéssica. Bom dia, gostaria de cumprimentar toda a mesa.
Eu fui funcionária. Meu nome é Jéssica Aquino, de Alencar Casanova. Minha OAB é 88372. Eu não poderia deixar de falar aqui porque eu fui funcionária aqui da casa durante 3 anos. E é com muito orgulho que eu concretizo esse sonho de voltar aqui como advogada. Meu coração hoje só tem gratidão pela minha família, pelos meus amigos e por poder fazer parte dessa família que eu conquistei. Eu agradeço a todos os colaboradores e funcionários da OAB por todo o carinho, todo o incentivo que eu tive durante essa trajetória, toda a diretoria. Eu pude participar da diretoria do Dr. Arthur, da diretoria do Dr. Hector. Muito obrigada por tudo. E o que eu tenho no meu coração para dizer é que eu trabalhei 3 anos aqui na OAB. 1 ano foi no Centro de Inclusão Digital e 2 anos no setor de ética e disciplina. E que eu vejo que esse momento, ele é muito marcante na nossa vida. Ele nos gera gratidão, e a gratidão gera o amor. Que a gente tenha sempre no nosso coração o amor por essa profissão, que com o tempo ele não se apague. Que nesse momento nós criamos asas para voar e alcançar lugares inimagináveis, mas que também nós criamos raízes para permanecer onde estamos, na nossa essência. Nunca esqueçamos de quem nós somos. E obrigada à minha família, ao meu esposo, ao meu irmão e a todos os meus amigos que estão presentes. Parabéns, Jéssica. A Ordem dos Advogados do Brasil agradece a sua dedicação pelos tempos em que você esteve conosco. E já mudamos o seu nome, você é Jéssica Casabella. Assim você já conhece a casa e ela também agora é a sua casa. Agora, o último advogado, pelo princípio da isonomia, peço que o colega venha à tribuna, decline o seu nome, seu número da OAB, e tenha a palavra pelo prazo que quiser, desde que não passe de 5 minutos. Bom dia a todos. Em nome do presidente da OAB Paraná, eu cumprimento todas as pessoas e as autoridades da mesa. Eu me chamo Mário Sérgio Curti, OAB 88431, e o que me faz vir até aqui é o compromisso e a gratidão. Gratidão pelos meus pais, minha família, minha esposa e meus filhos, ao parceiro que decidimos pelo meu curso em 2002, onde nós compunhamos um escritório de contabilidade. E ele disse para mim: olha, você tem que fazer direito pela personalidade, pela área que atua, que eu atuava na área de recursos humanos. E hoje, de 2002 a 2017, eu estou aqui. Ele me ajudou financeiramente, pessoalmente, incentivando. E o nome dessa pessoa é William Aparecido de Mendes. Não sei se ele ainda se encontra aqui, mas meu muito obrigado a ele e também aos meus familiares e a todos aqui presentes. Compromisso e gratidão é o que me traz aqui. Muito obrigado. Parabéns, Mário. A gratidão é a memória do coração. Parabéns por lembrar da sua família, dos seus pais, da sua esposa. E eu vou quebrar o protocolo e eu vou fazer uma condução coercitiva até a tribuna. E eu vou convidar o advogado Reginaldo Inácio Alves a vir à frente da tribuna e fazer a sua manifestação em nome de todos aqueles que receberam os seus certificados dos seus filhos, das suas noras, de todos aqueles que são seus descendentes de alguma forma que foram importantes na sua vida. Bom dia a todos. Saudando o senhor presidente, saúdo a todos componentes da mesa. A emoção é muito grande. Convidacano, acredito, dos que participam desse evento, como jovens advogados, eu posso dizer, hoje,
Sou um jovem advogado. Eles não podem ser. São velhos, bons advogados. Mas o mais importante que eu quero deixar, além, claro, do agradecimento à esposa, é que temos vida e não idade. Nunca é tarde. Obrigado. Nunca é tarde para realizar os nossos sonhos, nunca é tarde para ser feliz. Esses dias eu estava no compromisso em Curitiba e vi uma senhora que chorava compulsivamente. Ela tinha aproximadamente 70 anos de idade. Recebeu o seu compromisso, sentou e continuou chorando. E ela tinha recebido o seu compromisso de um advogado bem mais novo do que ela. Terminada a sessão de compromisso, fui perguntar àquela senhora por que tanta emoção e o que ela estava pensando, Zanetti, naquele momento. E ela disse que ela tinha recebido o compromisso do seu genro e que ela decidiu ser advogada porque todo dia que ele chegava para namorar sua filha, depois casaram, ela lhe contava da vida dele como advogado, dos seus recursos, das suas vitórias, das suas frustrações, das suas liminares, dos seus agravos, dos seus embargos, das suas frustrações, das suas vitórias, das suas derrotas, enfim, tudo que envolvia a profissão do advogado, e principalmente ela via nos olhos deles o brilho ele tinha de exercer a profissão com bastante ética e retidão. E aquela senhora estava muito emocionada por isso, porque ela dizia que ela queria sentir, pelo menos uma vez na vida, a mesma coisa que o seu genro sentia e que passava para ela aquela emoção. Esses dias encontrei essa senhora no fórum, exercendo a advocacia feliz. Mas pense uma pessoa feliz. E eu disse para ela se era aquilo, perguntei a ela, é isso que a senhora imaginava? Ela falou, presidente, é muito mais do que eu imaginei. E ela está fazendo a advocacia dativa pro bono. Então, a advocacia é isso, é uma mistura de sentimento, amor, paixão, e só quem ama a profissão efetivamente pode exercê-la com essa capacidade de transformar a vida das pessoas. Dando seguimento à nossa sessão de compromisso, eu tenho a honra de passar a palavra que falará em nome do Núcleo Jovem da OAB de Londrina, a advogada Adriele Caroline Coimbra. Bom dia, Dr. José Augusto Araújo Noronha, presidente da OAB Paraná, Dr. Elton Carneiro, presidente da OAB Londrina, as quais temos no cumprimento aos demais integrantes da mesa. Bom dia, senhores advogados, familiares e amigos presentes. Meu nome é Adriele Caroline Coimbra, eu sou a vice-coordenadora do Núcleo Jovem da OAB de Londrina e eu estou aqui para fazer um convite para vocês. A partir de hoje, vocês passam a ser inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, uma das mais importantes entidades do país. E junto com esse momento, nós sabemos que vem muitas dúvidas, muitos conflitos, muitas angústias, o que eu vou fazer, vou montar uma sociedade, vou trabalhar sozinho, quando eu começo a ganhar dinheiro. Todo mundo pensa assim, né? Então, deste modo, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para apresentar para vocês a comissão do Núcleo Jovem da OAB de Londrina, que tem como objetivo a integração da classe, realmente, através de reuniões mensais de trabalho, que ocorrem todas as segundas-feiras, aqui nesse auditório, às 18h45. Fazemos muitos projetos sociais. Esse ano nós trabalhamos com doação de sangue, projetos de Páscoa Solidária, campanha de inverno. Agora estamos participando do projeto OAB Vai Escola, em que passamos noções básicas de direito a alunos do ensino médio da rede pública. E no núcleo já tivemos inúmeras parcerias, amizades, namoros
E para as mulheres, que a maioria aqui já teve até casamento. Então, assim, é realmente muito atrativo, muito importante a participação de vocês. E eu queria convidá-los, excepcionalmente, esse mês nossa reunião vai ser na próxima terça-feira, dia 15/8, aqui no auditório, 16 às 18h45. Então, mais uma vez, parabéns a todos e aguardo tudo por vocês. Obrigada. Muito obrigado, advogada DL, Caroline Coimbra. Participe do Núcleo Jovem, mas não pensem só no casamento. Pensem em colaborar com a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu sempre digo que o Núcleo Jovem talvez seja uma das comissões mais importantes da nossa instituição, porque através dela vocês podem trocar informações, experiências e principalmente verificar algumas situações onde nós, principalmente os advogados que também já estiveram no início de carreira, já passaram, isso pode fazer com que vocês evitem alguns constrangimentos e isso facilita o início da atividade profissional de vocês. Eu tenho a honra de passar a palavra ao presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, advogado Arthur Humberto P. Castelli, ex-presidente dessa subseção, e que nós temos a honra no OAB do Paraná de ter a Caixa de Assistência dos Advogados, que é a verdadeira cereja do bolo da nossa instituição. Bom dia a todos. Prezado presidente José Augusto Araújo Noronha, é sempre uma honra imensa recebê-lo aqui em Londrina, Vossa Excelência, que, para não ir muito longe, semana passada fez uma histórica conferência da advocacia paranaense, um estrondoso sucesso, estivemos todos lá. Parabéns pelo trabalho que vem realizando em prol da advocacia desse nosso estado. Quero cumprimentar também os pais aqui presentes, os pais que são, afinal, fontes de nossas vidas e os maiores responsáveis por todos nós estarmos aqui hoje. Quero cumprimentar os avós advogados, na pessoa desta figura humana extraordinária, que é meu colega e ex-conselheiro, colega de conselho e ex-conselheiro Clóvis Roberto de Paula. Quero cumprimentar os vocês compromissandos, na pessoa de nossa ex-funcionária, que tanto fez aqui pela advocacia de Londrina, que é a Jéssica Casanova. Quero cumprimentar os demais advogados e conselheiros, na pessoa da doutora Angélica Maissola, representante da segunda mais bonita subseção do sul do Brasil, do Paraná, que é Maringá. Enfim, meus colegas, venho aqui em breves palavras para poder nos apresentar a Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná. A Caixa que não é a Caixa Econômica, viu, doutor Paulo Maia? Muita gente confunde, mas ninguém vai sair daqui com o financiamento do Minha Casa Minha Vida, mas vai sair com muitos outros benefícios. Nós temos, por exemplo, os nossos benefícios estatutários, a gente promove saúde e prevenção a doenças para os advogados e seus dependentes, e somos também, em certa medida, facilitadores do exercício profissional dos advogados. Muitas pessoas nos dizem, doutor José Augusto, que a anuidade da OAB é cara. Será que a anuidade da OAB é cara? Vocês, jovens advogados, ou melhor, advogados iniciantes, pagarão aí, em média, R$640, pagaram R$640 ao ano, os que começaram no início do ano, o que representa algo em torno de R$54 por mês. Então, a anuidade da OAB é cara? Depende. Precisa vacinar? É evidente que todos nós precisamos vacinar, e os nossos filhos também, nossos dependentes também. Aplicamos nesse 1 ano e meio de gestão, doutor Hélio, mais de 50 mil vacinas. Vacinas contra a gripe, contra a dengue, contra o HPV, contra a pneumonia. Isso, meus caros colegas, em média, por 25% do valor praticado no mercado. E as vacinas dos melhores laboratórios. Vocês, novas advogadas, são, aliás, a maioria, mais de 70% aqui hoje, ao engravidarem, respeitado um pequeno lapso temporal, ao ficarem grávidas, quando nascer a criança, terão aí um auxílio maternidade. Ao ficarem doentes, se houver uma carência momentânea, vocês vão ter também o auxílio emergencial e um auxílio mensal da Caixa. Homens e mulheres, não só as advogadas. Querem plano de saúde? A Caixa tem. A Unimed, por exemplo, que é o maior dos nossos planos,
Em média, há um desconto no plano Unimed, OAB e Caixa, em torno de 20% a 25% do valor da mensalidade. Só aí já significa algo, para quem for sozinho para o plano, algo em torno de R$40 a R$50 mensais de economia. Querem planos odontológicos? Temos também o da Dental Uni, com a cobertura fantástica, mais de 200 procedimentos incluídos, R$21 por mês. Querem previdência privada? Nós temos uma das melhores do Brasil. Praticamente não se cobra taxas, e isso a longo prazo faz uma diferença imensa. Lá na frente, vocês auferirão em torno do triplo do valor do que uma previdência privada de bancos, por exemplo, se aderirem, se inscreverem na OAB Prev, que é um dos melhores planos de previdência privada do Brasil. Pensam em abrir escritórios? Se não puderem abrir escritórios, ou se optarem por trabalhar em home office, que é algo muito moderno ultimamente, principalmente em termos de processo eletrônico, Dr. Clóvis, vão trabalhar em home office? Temos aqui, ao lado, nosso escritório compartilhado. Em Curitiba, para vocês terem uma ideia, presidente Noronha, em 2016 foram mais de 8.000 atendimentos gratuitos. Vocês podem atender seus clientes, a sala para atendimentos, a computadores modernos, de última geração, internet rápida, enfim, tudo o que vocês precisam para um escritório, vocês podem usufruir dos nossos escritórios compartilhados. Precisam de livraria? 10 metros aqui à esquerda, com descontos para advogados. Precisam de farmácia? Farmácia nós temos via internet, para aqueles medicamentos que não são controlados, mas a preços muito mais baixos do que na concorrência. Gostam de esportes? Há o futebol 2 vezes por semana no nosso centro de convivência. E para aqueles que gostam de corridas, há o Corrida Legal, absolutamente gratuito também, para quem gosta de correr e caminhar. Só aí vocês economizarão mais R$100. Quem gosta de música, temos aqui o coral. Valéria não canta, mas ajuda muito lá, não é isso, Valéria? Eu às vezes digo que a Valéria participa e ela me fala, não, eu não canto, só foi no primeiro dia. Mas está lá também um belíssimo coral, tanto em Londrina quanto em Curitiba, absolutamente gratuito para nós, advogados. Quer fazer uma pós? Temos convênio com a PUC, temos um belíssimo convênio fechado agora pelo presidente Hélito e pelo delegado Ginês, com a Unopar, com a Pitágoras, em torno de 20% de descontos nos cursos de pós-graduação e de especialização. Aí eu pergunto para vocês todos, meus amigos, será que o CREA tem tudo isso? CRM? CRO? Cresce? É evidente que não. Aqui a anuidade é de graça. Basta que vocês utilizem, basta que vocês se informem. Entrem lá no nosso site, no nosso Facebook. São centenas de convênios, não falei aqui de nenhum convênio, dos convênios comerciais propriamente dito, são centenas deles. A anuidade sai de graça e vocês terão uma economia imensa se vocês começarem a utilizar de todos os nossos benefícios. Ao ir encerrando minhas palavras, eu costumo dizer que as palavras encantam, mas os exemplos arrastam. Sejam vocês, que estão começando agora nessa belíssima profissão, agentes transformadores do nosso país, da nossa nação. Sigam os bons exemplos. Mire-se nos exemplos de Sobral Pinto, de um Raimundo Faoro, de um Evandro Lise Silva, pessoas que deixaram não só história, mas um legado para a advocacia brasileira. Por fim, quero parabenizá-los, a cada um e a todos, porque somente em torno de 25% dos bacharéis em Direito têm sido aprovados, em média, nos últimos exames de ordem. O último agora foi 27%. Então, quero dizer que vocês são verdadeiros vencedores. Aliás, vocês são os melhores. Lutem para conseguirem manter, ao longo de vossas vidas, esse excelente nível que vocês conquistaram até aqui e honrar esta maravilhosa conquista. E, por fim, venham um pedido, venham cerrar fileiras com esses homens e mulheres abnegados, com esses voluntários, essas pessoas, esses colegas que fazem dia após dia esta instituição ser a maior e a mais importante instituição da sociedade civil brasileira. Muito obrigado. Muito
obrigado, Arthur Humberto Pia Castelli. Muito obrigado à Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná. Nós vamos chamar todos aqueles que ocuparam a tribuna para virem à frente e receberem uma agenda da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, que servirá para que vocês possam agendar os seus prazos, fazer a contabilidade dos seus honorários, verificar os feriados. Isso é uma cortesia da Caixa de Assistência dos Advogados. Convidamos a Juliana, a Ana Luísa, Licir, Renan, Jéssica, Mário e o Reginaldo. A coragem faz isso. Só uma explicação. A Agenda 2018 está chegando. Essa é 2017, mas para quem inicia hoje a profissão, ainda há esses meses todos do ano, que ela será muito útil para todos vocês. A 2018 está chegando nos próximos dias, nas próximas semanas. Tem todos, acho que vai ser melhor para fora. Você vai repetindo no meu fumar. Eita. Tá muito no carro. Calma, calma. Acho que não vai caber tudo. Por favor, vem com você por esse lado. Legal. Uma salva de palmas aos corajosos oradores. Convido o advogado Clóvis Roberto de Paula, esse meu amigo, colega de conselho, ex-representante da OABPREV, do Conselho Executivo, advogado que tem uma história de luta pela ética, a fazer a saudação oficial em nome de toda a advocacia do Estado do Paraná aos 73 novos advogados que prestaram compromisso nessa tarde. Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo que quiser. Deixa eu arrumar meu improviso aqui. Excelentíssimo Dr. José Augusto Araújo de Noronha, grande amigo, combatente, lutamos juntos por vários anos, tanto no Conselho como na Caixa de Assistência e na OABPREV também. Excelentíssimo Dr. Eliton Araújo Carneiro, presidente da Associação de Londrina, nas pessoas em que eu saúdo os demais componentes da mesa. Senhoras, senhores, prezados colegas, permitam-me exteriorizar a minha emoção, orgulho e satisfação ao chamá-los de colegas, principalmente quando dentre vocês está a minha neta Ana Clara. Confesso que não entendi por que o presidente Eliton me incumbiu de fazer essa saudação. Temos aqui entre nós advogados e oradores fantásticos, que com toda certeza trariam muito mais conteúdo e sabedoria a esse ato tão aguardado e tão importante na vida de vocês. Ainda bem que, para minha sorte, principalmente a de vocês, junto com o convite, recebi também uma implícita e clara recomendação: fale pouco. Percebi, graças a essa sutil exortação, que eu deveria obedecer a regra que ensina que o bom discurso deve ser curto. Porque quando é curto, nem mesmo precisa ser bom. Meus caros e novos colegas, minha querida neta Ana Clara, hoje sinto-me tão alegre e realizado como há 48 anos, quando recebi a minha carteira de identidade profissional. Passou ligeiro. Passa ligeiro, vocês verão. Dizem que cada fio de cabelo branco representa um recibo passado por Deus
dos pecados que já pagamos aqui na terra. Devo ter praticado muitos. Dizem também que cada cabelo branco representa um comprovante dos pedágios que pagamos ao percorrer os caminhos da vida. Caminhos em que deixamos as marcas da nossa dura e difícil, mas gratificante vida de advogado. Marcas de passos, às vezes rápidos e felizes, às vezes tristes e cansados. Marcas das vezes que ficamos aflitos, desesperados, sem rumo. Marcas das muitas vezes que tomamos a direção errada, das vezes que tivemos a coragem de voltar e de começar tudo de novo. Marcas das tantas lágrimas que derramamos e daquele, talvez por covardia, deixamos de derramar. Marcas dos encontros inesquecíveis, dos inevitáveis e desagradáveis desencontros. Marcas dos que seguiam a mesma direção, dos que seguiram por outros caminhos, dos tantos iguais a gente que ficaram no meio do caminho. Caminho que nos proporcionaram a felicidade de conhecer e desfrutar da companhia de tantas pessoas generosas que um dia nos guiaram, que nos ensinaram tantas coisas. Marcas das pessoas que ainda andam conosco, que nos dão carinho, que compartilham das nossas vitórias e derrotas, que nos ajudam e nos animam a continuar a caminhada todas as vezes que nossas pernas claudicam. As marcas nem sempre são visíveis, mas estão no que registramos, no que significaram e significam para nós depois de tanto caminhar. Marcas que deixamos estampadas nos atos que praticamos e que serviram e servirão de exemplo para as próximas gerações. Marcas em nós, principalmente em nós, advogados, que a vida tantas vezes fez também de caminho. Tudo isso justifica e explica a nossa alegria. Vocês, novos colegas, estão ingressando a partir de agora na Ordem dos Advogados do Brasil. Foi difícil, eu sei. Quantas horas e dias de estudo, quanta ansiedade, quanto receio. Tenho certeza de que não falto com a verdade ao dizer que essa é a primeira das muitas marcas que ficaram tatuadas de forma indelével na vida profissional de todos vocês. Tenho orgulho disso. Tenho orgulho disso. Essa instituição é uma das únicas nesse país que ainda merece e tem o respeito e a credibilidade do povo brasileiro. Procurem conhecê-la. Participem dos extraordinários trabalhos que ela faz, não só em benefício dos advogados, como principalmente em defesa dos direitos e interesses maiores da sociedade. Agora, como novos advogados, saibam que o país e a sociedade os olham com esperanças, mas também com justificadas e enormes exigências. O exercício da profissão vai exigir contínuo e laborioso preparo. Os desafios, não há como esconder, serão imensos. Receber a autorização legal para o exercício da profissão não é apenas adquirir uma condição pessoal de trabalho mais valorizado. Seu grande valor está precisamente não no que se ganha, mas no que se pode oferecer para melhorar um sistema que apresenta tantas falhas e tantas lacunas. Lembrem, no entanto, para isso vocês têm sempre que elaborar com ética. Nada, nenhuma desculpa justifica que vocês ignorem esse postulado. O respeito e a credibilidade profissional estão umbilical ligados ao trabalho que é exercido com ética. É verdade que, lamentavelmente, existem muitos profissionais que tripudiam a ética e exercem a profissão sem o menor dos escrúpulos. Vocês não esmoreçam.
Lembre que enquanto existir a mão que se estende e a vontade de entender, o desespero não terá lugar e a incompreensão poderá ser vencida. Enquanto sentirmos que não podemos tudo, o semelhante poderá ser realmente nosso irmão. Enquanto existirem ouvidos, a voz será feliz em erguer-se. Enquanto houver uma voz que seja, os ouvidos poderão sentir a carícia das palavras de união e paz. Enquanto um homem acreditar, haverá mais coragem de olhar para frente. Sei que vocês vencerão. Precisam vencer. E isso compensará todos os momentos em que vocês vacilarem ante o peso de eventuais derrotas. Para a frente e para o alto. É assim que se vai ao infinito. São esses os nossos votos a vocês e particularmente a minha querida neta Ana Clara. Obrigado. Obrigado, Clóvis Roberto de Paula, pelas suas belíssimas palavras que tocam o nosso coração e principalmente essa lição de vida que é a todos os advogados que devem trabalhar com ética e principalmente respeitar a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu tenho a honra de passar a palavra ao nosso anfitrião, verdadeiro anfitrião dessa tarde, dessa manhã, quase tarde, Dr. Eliton Araújo Carneiro. Eu tive o privilégio de contar na diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados, trabalhei com Vossa Excelência durante 3 anos e posso testemunhar que você é um dos advogados mais competentes que eu já tive a oportunidade de trabalhar ao lado. Parabéns, a palavra é sua. Muito obrigado, presidente. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa, a Casa da Liberdade e da Democracia, a Ordem dos Advogados do Brasil. Excelentíssimo presidente da Seccional do Paraná da Ordem dos Advogados do Brasil, advogado José Augusto de Noronha, excelentíssimo presidente da Caixa de Assistentes de Advogados, advogado Arthur Humberto de Castelli, meus queridos diretores dessa subseção, Paulo Maeda, José Carlos Vieira e Leidiane Azeredo, caríssimos conselheiros estaduais, Lauro Zanetti, Paulo Nolasco, Vânia Queiroz e Regiane Rigon, obrigado por vossas presenças. Meu querido advogado, Dr. Clóvis de Paula, que nos deu a honra de fazer a saudação hoje. Conselheiros dessa subseção, obrigado por vossa presença. Cumprimento a todos os advogados e advogadas presentes nessa sessão, na pessoa da doutora Marina Pedriali. Obrigado, Marina, pela vossa presença. Estamos no dia a dia na LIDE, nas audiências, fazemos tantas, todo santo dia, que nos encontramos diariamente. Muito obrigado por vossa presença, Marina. Meus caros novos advogados, falo hoje em nome dessa subseção, a subseção de Londrina, que é a maior, mais importante e mais bela do sul do Brasil, entre Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Somos hoje em 6.900 advogados nessa subseção. Então eu quero lhe dar boas-vindas a todos, pedir para que vocês compareçam na subseção, porque esta é a casa do advogado. Às vezes, outras carreiras jurídicas têm um pouco de ciúme da Ordem dos Advogados do Brasil, porque nós não dependemos em nada do poder público. Tudo que vocês veem aqui, tudo, absolutamente tudo, até as vossas becas, é fruto da anuidade paga pelos advogados. Ou seja, nós não temos dinheiro nem do município, nem do Estado, da União. E isso nos dá independência para, quando for preciso, fazer as críticas necessárias a todos, inclusive membros do Ministério Público, inclusive membros do Poder Judiciário, porque nós não dependemos absolutamente de ninguém. Falando aqui, eu gostaria de lembrar aos novos advogados que hoje, a partir das 11 horas da manhã, vocês saíram de uma condição de bacharel e passaram a advogado. Vocês já pararam para perceber a importância e a responsabilidade que cai em vossos ombros a partir de hoje?
Vocês terão, a partir de hoje, bens do ser humano mais importantes, como a liberdade e o patrimônio em vossas mãos. Não pensem que não é responsabilidade, porque é muita. Vocês poderão deixar alguém dentro da prisão, e só aquele que esteve lá sabe como é duro. Só aquele que passou lá dentro sabe o quão é uma coisa que não tem nenhuma descrição. Vocês terão em vossas mãos. Por isso, a partir de hoje, vocês terão a vossa assinatura, que vocês terão que fazer uma assinatura digital, meu caro Arthur Pia Castelli, porque hoje não existe mais, ou pelo menos é muito pouco, o processo de papel, é só assinatura digital. Então, a responsabilidade de vocês é muito grande. Tenham isso em mente quando atenderem um cliente, que ele está colocando a vida dele, o patrimônio dele e a liberdade dele em vossas mãos. Por isso, a partir de hoje, tudo que vocês estudaram é muito pouco perto do que vocês precisarão estudar. Vocês fizeram um curso sobre um CPC, nós temos um novo CPC, e hoje, daqui exatos dia 13 de novembro, começa a vigorar a reforma trabalhista, que mudará radicalmente a relação entre patrões e empregados, e nós, advogados, temos que estar prontos para isso. Aqui na subseção de Londrina, faremos, nesse próximo ano, 60 anos. Tanto a OAB de Londrina quanto a OAB de Maringá foram criadas no mesmo dia, para não ter ciúme entre nenhuma das cidades. No dia 13 de outubro de 1958, foram criadas a subseção de Maringá e de Londrina. Então estamos preparando, e tenho certeza que Maringá também está preparando, um ano de festividades para comemorar esses 60 anos. Começaremos em outubro, faremos aqui um congresso de direito processual, em que esperamos a presença do nosso presidente Noronha para habilitar os trabalhos, e também o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, para falar sobre o primeiro grau, que é um dos motes de todos os tribunais de justiça. Quando entram, eles falam que é importante o primeiro grau, só que quando entram lá dentro, eles criam câmaras e turmas nos tribunais, porque é onde o juiz quer estar. Então é uma coisa importante para os advogados, porque é aqui que se faz justiça, é aqui que a maioria dos advogados trabalham. Então, desde já, vossas senhorias, vossas excelências estão convidados. Ainda, senhor presidente, quero, já caminhando para o final, formar aos colegas, aos novos colegas, que muitas vezes, e isso é comum, o advogado, quando pega sua carteirinha, fica achando que o maior patrimônio que ele vai ter será um carro novo, uma Ferrari, uma Mercedes, etc. Não é isso. O advogado, o maior patrimônio que ele tem é o nome dele. Não se esqueçam disso. Porque ou a maioria dos juízes, quando pega uma petição, a primeira coisa que ele vê quem assinou. O nome vale muito. O patrimônio que o advogado tem é ser correto, ser diligente, não tentar fazer falcatruas, ou mesmo tentar induzir em erro ao juiz. Por isso, tenho sempre em mente, o seu nome vale muito, e você demora muitos e muitos anos para construí-lo, e às vezes um dia para jogá-lo na lama. Nós temos aqui dois advogados, o Dr. Clóvis e o Dr. Zanetti, que são do tempo que foram lá no edifício Maringá, em Curitiba. Todos têm mais de 40 anos de profissão, e com certeza construíram esses nomes, e são dois advogados respeitados aonde eles vão. Por quê? Porque nesses anos fizeram por onde. Para terminar, senhor presidente, quero convidar a todos os colegas para, no dia 10 de agosto agora, quinta-feira, a partir das 19 horas, neste auditório, faremos o 5º Fórum de Prerrogativas. No dia 19 de agosto, faremos um almoço comemorativo ao Dia dos Advogados, que será no CTG, lá depois do shopping. Todos estão convidados. No dia 17 e 18 de agosto, haverá o colóquio de Direito Imobiliário, também aqui o dia inteiro. No dia 22 e 23, Seminário de Direito do Trabalho, também nesse auditório, a partir das 19 horas. E no dia 28, 29 e 30 de agosto, o primeiro Seminário de Direito Eleitoral. Vocês veem
que nós aqui em Londrina fazemos toda semana pelo menos um evento, para que vocês, não só os advogados, mas também aqueles com mais técnicas, mais experientes, possam reciclar-se, cada vez mais estudar. No mais, eu quero agradecer a presença de todos, desejar aos novos advogados uma profícua e bela carreira, e quero convidar vocês, venham participar da ordem, que ela é, se não a melhor, mas com certeza a mais respeitada entidade da sociedade civil do Brasil. Muito obrigado, bom dia a todos. Muito obrigado, advogado Elton Araújo Carneiro. Na qualidade de presidente, eu me encontro absolutamente satisfeito com todos os discursos, falas que foram realizadas nessa sessão. Mas eu não poderia deixar nesse momento de falar algumas coisas muito breves aos senhores e senhoras advogados e advogadas que prestaram compromisso nessa manhã. Obviamente serei breve em prol do princípio constitucional da rápida duração de uma solenidade, e eu queria inicialmente dizer aos senhores que é uma honra para a Ordem dos Advogados do Brasil recebê-los. Vocês passaram no exame da Ordem, o exame tende a ser muito mais rigoroso. Nesse exame que teve ontem o resultado divulgado ontem, apenas 15% dos advogados, dos bacharéis que prestaram o exame, foram aprovados para a segunda fase. O exame da Ordem, ele visa proteger os bons, aqueles que estudaram e fizeram uma boa faculdade de Direito. Mas mais do que isso, visa proteger as boas faculdades de Direito, para que não haja um nivelamento por baixo e não haja ingresso no mercado de trabalho daqueles que não têm nenhuma condição de exercício da advocacia. Vocês têm, vocês foram habilitados ao exercício da advocacia e certamente darão muita honra no seu exercício profissional. Ajudem a Ordem dos Advogados do Brasil a lutar pelo exame da Ordem cada vez mais rigoroso, mas com qualidade, que ele possa aferir exatamente quais são os profissionais, aqueles bacharéis que estão em condições de exercício da advocacia. E eu vou dar um dado aos senhores. Nós temos mais de 2 milhões de bacharéis que não foram aprovados no exame da Ordem no Brasil. Um verdadeiro estelionato educacional que o MEC promove nesse país. Nós temos 1.200 faculdades de Direito, nós temos mais de 600 mil estudantes de Direito, alguns estudando em instituições que não têm a menor condição de funcionar. Naquele famoso pagou, passou, ou algumas que nem precisam pagar. Eles recebem o financiamento do governo federal para simplesmente manter as vagas e receber dinheiro público para sustentar interesses de alguns. Nós não nos calaremos a esse absurdo que acontece no nosso país. E esse pessoal quer acabar com a advocacia, lançando milhares e milhares e milhares de advogados no mercado de trabalho, e eles dizem que a culpa para esse represamento é da OAB. Não é. A culpa é deles. E fizeram essa irresponsabilidade com muitos. Alguns vendem seu patrimônio para dar ensino aos seus filhos em faculdades que não têm nenhuma condição de estar funcionando. Esse é um trabalho diário da Ordem dos Advogados do Brasil. E nós não vamos fugir dessa luta. E se tivermos que ajuizar ações contra o Ministério da Educação, faremos. E nós, no Paraná, estamos a um passo para sair do Exame Nacional Unificado. Se o exame não for feito com o critério e qualidade que deve ser feito, porque aqui no Paraná nós não estamos preocupados com arrecadação, nós estamos preocupados sim que o exame possa medir conhecimento de todos aqueles que pretendem exercer a função da advocacia. Nós não aceitamos o que o Ministério da Educação tem feito nesse país. Para que vocês possam ter noção, nós temos mais de 90 faculdades de Direito no Paraná. Somente em Curitiba e região metropolitana são 30 faculdades, algumas que eu não conheço o nome, e que tem centenas e centenas de alunos, e agora há uma tentativa
esdrúxula, medíocre, ridícula de criar um negócio chamado curso de tecnólogo em serviços judiciais e notariais. Isso visa e tem um único sentido: a arrecadação, ganhar dinheiro fácil, com EAD e ensino à distância, promovendo mais desemprego, mas simplesmente enriquecendo alguns que são os barões do ensino no nosso país e que não tem nenhum compromisso nem com a justiça, nem com o direito, nem com essas famílias que às vezes investem os seus filhos para que possam ter um lugar ao sol no mercado de trabalho. A advocacia não é profissão de covardes e nem a advocacia é profissão para aqueles que não sabem quais são as suas lutas e quais são os seus ideais. Hoje vocês ingressam na Ordem dos Advogados do Brasil com a obrigação de lutar pela dignidade da nossa profissão, pela honorabilidade da nossa profissão. E eu não aceito, Nolasco, que nenhuma pessoa faça qualquer brincadeira com relação à respeitabilidade e honorabilidade de um advogado. Piadas que muitas vezes são feitas e que não merecem efetivamente a nossa aprovação. A grande maioria dos advogados são sérios, honestos, corretos. Todos, aliás, na sua maioria, estão adstritos à fiscalização do Tribunal de Ética e Disciplina da nossa instituição, que é o mais rigoroso do Brasil. Então, o primeiro conselho que eu dou aos senhores: cuidado, como disse o presidente Wellington, com o maior patrimônio que vocês têm, que é o bom nome e que é o nome que vocês têm. Vocês demoram e podem demorar uma carreira inteira para fazer um bom nome na advocacia, mas vocês podem perder o respeito e a boa fama em apenas um único minuto. Nós temos, neste exato momento, 610 advogados suspensos do exercício profissional. Já excluímos na nossa gestão 25 advogados que foram expulsos da OAB por não estarem cumprindo os requisitos da lei, e alguns se associaram ao crime organizado. Eu sempre digo que esses não são advogados, são bandidos com carteira da OAB. E nós não vamos e jamais faremos a proteção daqueles que não cumprem as regras da Ordem dos Advogados do Brasil. Entretanto, para aqueles que são violados nas suas prerrogativas profissionais, nós vamos até as últimas consequências. Não admitimos violações das prerrogativas profissionais dos advogados. Nós admitimos violação dos nossos escritórios, das nossas comunicações, interceptações telefônicas abusivas, entre tantas outras práticas que cotidianamente vimos na atividade forense. Qualquer um dos senhores que aceitar uma violação profissional de um advogado, seja sua ou de um colega, estará desrespeitando a todos nós, a toda a advocacia, e prejudica toda a nossa classe. Esse é um grande momento da advocacia para a defesa da nossa profissão e principalmente dos nossos honorários profissionais. Advogado sério e correto vive de seus honorários. Daqueles honorários são pagos para o seu cliente, muitas vezes de forma sofrida, e que muitas vezes precisam efetivamente se desfazer de patrimônio para pagar os honorários profissionais necessários. Quando um cliente chegar no escritório de vocês e deixar uma procuração, ele sairá muito mais aliviado, e vocês ficarão com todo o ônus de fazer a boa e correta defesa até o final do processo. Pensem muito bem antes de entrar em qualquer leilão de honorários advocatícios, porque certamente o prejudicado pode ser vocês. Na dúvida, consultem os conselheiros, os diretores, os mais experientes, a comissão dos advogados iniciantes, porque só assim teremos uma classe unida e respeitada. Eu lembro, e vendo vocês de Beca, a velha e conhecida lição de Valdir Troncoso Pérez, aquele importante e conhecido advogado de São Paulo, já falecido, que saía todos os dias de casa, doutor Hélio, com a sua beca embaixo do braço. Se despedia da sua esposa, dos seus filhos, e ia exercer a advocacia.
com aquela mesma beca surrada, e que enxugou tantas e tantas lágrimas das mães que tiveram seus filhos injustamente levados ao cárcere. E dizia Valdir Troncoso Pérez que se a vida fosse só matéria, seria a beca que ajudaria a proteger o seu corpo. Mas dizia ele, e ele acreditava, que se a vida fosse transcendental, seria a beca que ajudaria a proteger que ajudaria a abrir as portas do céu. Sejam todos muito bem-vindos à Ordem dos Advogados do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos a essa subseção de Londrina. A Ordem dos Advogados do Brasil, esta é a casa de vocês. É a segunda casa de vocês. Portanto, respeitem essa instituição. Parabéns a todos e eu declaro encerrada a sessão.